Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estava vindo para cá e o senhor me lembrou de algo, Nando? Hein, Nando? Eu estava vindo para cá e o senhor me lembrou que você não vai lembrar disso porque faz muito tempo, eu devia ter uns 14 ou 15 anos. E eu lembro que eu vi uma pregação, assim, enfim, não lembro de quem era, fiz uma anotação, aquilo me impactou, e aí eu cheguei para o pastor Fernando aqui, eu lembro como se fosse, eu estava mais ou menos ali, estava no intervalo entre adolescentes e MAG, né? E aí eu falei assim, pastor, eu tenho uma palavra aqui, né, essa semana, queria ministrar no MAG, tinha 14 anos, eu queria ministrar no MAG, e aí o Nando falou assim, olha, que bênção, eu creio que o Senhor vai te usar no tempo oportuno. E o Senhor me lembrou essa semana, Nando. Eu lembrei ontem, na verdade, eu falei assim, meu Deus do céu. A gente não chega em lugar nenhum sozinho, na verdade, irmãos. Estou aqui pela graça infinita de Deus, pela misericórdia do Senhor, porque Ele me colocou pessoas maravilhosas ao meu lado, a minha esposa, né, que me edifica. Nós não somos perfeitos. Aliás, a palavra de Deus mostra diversas famílias extremamente vulneráveis e dependentes da graça de Jesus. E nós somos assim. Então, eu queria honrar a vida da minha esposa, que se eu estou aqui é por causa dela, dos meus filhos, os meus pais estão aqui, meu irmão, minha cunhada, os meus pastores. Falo isso sem nenhuma demagogia que eu não preciso, mas vocês sabem que vocês têm muito de estar aqui. E aos meus amigos. Eu vou falar um pouquinho sobre amizades. Quantos são pais aqui? Quem pais? Amém. Eu estou aqui também por causa dos meus amigos. Eu tenho convicção disso, que se não fossem as pessoas que o Senhor colocou para andar do meu lado, eu não teria chegado aqui. O Nando falou do Samu, que tem outros grandes amigos aqui, mas eu tenho convicção disso, que se eu tivesse outros amigos, eu não teria chegado aqui. Então, glória a Jesus por isso. E sabe, irmãos, por que você vem a encontros como esse? Por que você saiu da tua casa, alguém te convidou? Você que está aqui há muito tempo, você já viu esse encontro várias vezes. E eu queria te responder, você vem aqui porque tudo aquilo que vem de Deus na mão do homem leva tempo. Eu até escrevi isso hoje no grupo do WhatsApp. Tudo aquilo que Deus deu para você, no caso a sua família, leva tempo para você construir. Noé demorou 120 anos para construir algo que Deus tinha mandado ele fazer. Não foram 120 dias. Salomão demorou 20 anos para construir o templo do Senhor. Não foram 20 meses. Por isso que quando tem um encontro desse, eu queria louvar Deus pela sua vida, porque você valorizou. E a Bíblia diz que nós somos uma casa em construção. Vira para a tua esposa e diz, você e eu, fala para ela, você e eu, nós somos uma casa em construção. Amém? E hoje você veio colocar mais um tijolinho aí na tua casa. Amém? Você veio deixar, Jesus, o construtor da tua casa, veio colocar um tijolo aí no teu coração. Amém? Eu queria que você pudesse abrir, embora o texto está aqui, mas Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Abra sua Bíblia, seu celular. Está aqui atrás, né? Salmos capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo. Nós cantamos aqui hoje, né, com Samuca. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Davi está falando que tudo que acontecia de bom na vida dele, ele olhava para o céu e falava, Senhor, é por sua causa. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Espírito Santo, como o pastor Fernando disse, aqui há diferentes casais, Senhor, em diferentes estações. Eu sei que há famílias aqui, Senhor, que estão vivendo um momento de bonança, mas também há famílias vivendo tempestade, Senhor. Mas eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor trouxe esse casal, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Abra os céus nessa noite, Senhor. Quebra, Senhor, os nossos orgulhos, Senhor. Que nosso coração esteja inclinado a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, Davi escreveu esse capítulo 34, quando ele estava numa situação muito difícil, situação essa que talvez você pode estar passando também. A Bíblia diz que Davi, ele estava fugindo de Saul. O rei Saul, o rei de Israel, em algum determinado momento da vida ali, ele sentiu inveja de Davi. Estou contextualizando aqui para você. Ele sentiu inveja de Davi. Saul tinha perdido o reinado porque ele tinha desobedecido a Deus. E aí Saul resolve perseguir Davi. Davi, esse que já tinha matado Golias, já tinha feito diversas coisas, tinha até música para ele. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí Davi agora estava sendo perseguido pelo seu rei. E de repente, o único caminho que ele viu, a única escapatória, pensa irmãos, quem é que era menino que já, por algum motivo, arranjou uma confusão na rua, e aí juntou um monte de carinha assim ao seu redor, e não tinha para onde você correr? Já aconteceu uma vez comigo. Graças a Deus que o portão da minha casa não tinha telhado na época, eu consegui pular o portão. Mas Davi não tinha essa opção. E Davi simplesmente foi para a cidade a qual ele havia destruído o seu principal guerreiro. A Bíblia diz que ele chegou em Gate, foi o único lugar que ele viu, falou, meu Deus, é aqui que eu vou me esconder. E a Bíblia diz que o rei olha para ele e fala assim, o que vocês fizeram? O que vocês estão com esse camarada aqui, na minha frente? Esse camarada aqui matou Golias, vocês estão loucos? E a Bíblia diz que Davi, de repente, irmãos, ele se finge de louco. Ele começa ali, pensa, aquele guerreiro, ele começa a espumar propositalmente, ele começa a arranhar as portas. E a Bíblia diz que o rei olhou e falou o seguinte, de doido eu já tenho um monte aqui nessa cidade. Eu não preciso de mais um doido. Rapa fora. Então a Bíblia diz que Davi, por causa disso, ele recebeu um livramento do Senhor. E eu quero trazer isso nessa noite. Então é nesse contexto que ele escreve, louvarei o Senhor em todo o tempo. E aí o que eu queria focar é os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Davi, no momento de luta, ele tinha uma prática, ele olhava para o alto, ele olhava para Jesus, ele olhava para aquele que ele sabia que daria todos os conselhos, daria todos os livramentos, e não foi diferente nesse momento. E o Senhor, ele quer fazer de mim e de você pessoas assim. O ato, quando nós estamos aqui, irmãos, pelo amor de Deus, quando nós estamos adorando a Deus, isso aqui não é um momento de entretenimento do culto, é tão importante quanto a palavra, porque Davi, ele olhava para Jesus e ele era transformado. Davi sentia medo aqui, Davi estava com muito medo, confuso, mas depois ele escreve, o mesmo Davi, os que olham para o Senhor ficarão radiantes, no rosto dele não haverá confusão. Eu não sei como é que está o momento da tua família, da tua casa, mas eu quero te falar uma coisa, você não vai aprender os 7 passos de como viver uma vida feliz, os 5 passos de como ter um casamento lindo, maravilhoso, mas a Bíblia te mostra princípios, e o primeiro princípio que eu e você temos que ter como família é olhar para Jesus. É o primeiro. Parece ser óbvio, mas algumas vezes é um dos últimos que a gente faz. Porque quando a gente olha para Jesus, nós trocamos o nosso sentimento com o dele. Eu não sei o que você está passando, às vezes uma situação de medo financeiro, eu não sei. Ouviu o seu cônjuge falar de separação, eu não sei o que está acontecendo. Mas o que eu sei é que quando você desperta o teu coração e fala, Senhor, eu vou olhar para ti agora. Eu vou olhar para aquele que tem os olhos como chama de fogo. E aí, quando você começa a fazer isso, o seu sentimento de medo troca com o sentimento de coragem de Jesus. O seu sentimento de confusão é trocado pela direção do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Pai, ele deseja fazer em nós. E é isso que Davi fazia. E o que isso tem a ver com casamento? Tem tudo. Tem tudo a ver. Porque nós viemos de lares diferentes, nós viemos de histórias diferentes. Mas quando nós olhamos para o mesmo alvo que é Jesus, quando o marido e a esposa olham para Jesus, o reflexo da glória de Deus transforma caráteres. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Não, glória a Deus. Quando o casal começa a reconhecer o Senhor em todos os caminhos, o problema é que a gente não faz isso. O problema é que começa a surgir situações na nossa vida e um monte de desafio financeiro, desafio dos teus filhos, desafio do teu trabalho, desafio da missão, e você não faz isso. E aí a Bíblia nos encaminha para uma igreja, para filhos que são maduros. Não há problema nenhum de você pedir conselho, pelo contrário. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas o problema é que
quando a gente aceita Jesus, a gente começa a andar com Ele, assim como você tem um filho que é neném, mas esse filho cresce, e o desejo de Deus é que eu e você, a gente também cresçamos. O grande problema é que todo problema que aparece na sua vida, você procura o seu líder de célula, e não há problema nenhum nisso, mas esse não deve ser a primeira opção. Você procura o pastor para todos os problemas da tua vida, ele está aqui para te ouvir, mas o Senhor nos chama para sermos Moisés, para a gente subir diante da presença de Deus e olhar para Ele e clamar: Senhor, me mostra. Ele vai usar as pessoas, mas muitas vezes nós nos comportamos como o povo. Moisés estava lá em cima, o povo estava lá embaixo, o povo estava lá, e aí? Vamos ver. No nosso momento, o pastor não me respondeu, o pastor não me retornou, eu mandei aquele negócio para ele, não me respondeu, eu vou sair da igreja, não sei o quê. Muitos de nós já fizemos isso, mas o Senhor espera de nós maturidade. Não, eu vou buscar o Senhor. Senhor, está acontecendo isso na minha família. Senhor, o meu filho está desse jeito. Olha, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Vai buscar uma palavra. E aí a gente não faz isso, e toda vez que um homem e uma mulher de Deus, ele esquece de olhar para o Senhor, esquece de olhar para o alto, sabe o que acontece? Ele começa a construir ídolos. Diego, eu não tenho ídolo em casa. E aqui todo o meu respeito, se você está nos visitando aqui, se você tem, fique em paz. Nós não se sinta de maneira nenhuma aqui condenado, nada disso. Mas a gente que está aqui na caminhada com Cristo, mas eu não tenho ídolo na minha casa, não tenho nenhuma imagem. Ídolo não é só imagem. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na sua vida. Então você tem uma situação na tua casa, você não olha para Jesus, mas imagina que isso aqui é um ídolo, tá? Isso aqui é o púlpito, o ídolo do trabalho. Você não olha para Jesus, você não busca conselhos de Deus para tomar atitudes nenhuma na tua vida financeira, por exemplo, e aí começa a vir um monte de problema, começa a vir um monte de dívida, você não busca Deus, aí você olha para o seu trabalho e fala: Senhor, você não faz assim, né? Mas a sua vida é como se fosse: Senhor do trabalho, o que eu devo fazer, meu Deus? E sabe o que esse ídolo vai falar para você? Trabalhe mais, está ganhando pouco, precisa fazer mais horas extras, está faltando. E a sua casa está uma confusão. Mas porque você ainda não olhou, não reconheceu Jesus como seu provedor, você fala: vale a pena correr esse risco. Mas você está perdendo a tua casa. E nessa noite o Senhor está falando para você destruir os seus ídolos e para olhar para Ele, que Ele é o teu provedor. Há trabalhos aqui, o Senhor colocava no meu coração, que está te afastando de Deus, está te afastando do seu cônjuge, está te afastando dos seus filhos. Não estou falando para todo mundo aqui, irmãos, amanhã pedir demissão, não é isso, não tem nada a ver, né? Daqui a pouco aí vai falar: a culpa foi do Diego lá. Quem foi? Você está tão bem que nem... Não, mas o Diego falou, não falei nada. Eu falei para você buscar o conselho do Senhor, porque muitas vezes o teu trabalho está tirando o tempo ouro da tua casa, e você pode morrer de vir falar aqui com o pastor, com o teu líder, não vai resolver, Tem um outro ídolo, e interessante, queridos, ídolo é coisa boa, né? Tem outro ídolo que pode ser tua família. Diego, mas família é bênção, mas pode ser seu ídolo. Você está lá com a sua família lá, está passando um perrengue na sua vida, não ora, não busca Deus, vamos fazer uma viagem, vamos, 4 finais de semana, não aparece na igreja mais, não aparece mais na célula. Não, mas eu vou esparecer. Lógico, a gente tem que ter esse tempo, mas nós temos que buscar o conselho do Senhor. Nós temos que buscar auxílio no Senhor. Por isso que Davi falava: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Gente, Davi era rei, tinha tudo, mas mesmo assim, ele reconhecia o Senhor. Então Deus nos chamou nessa noite para que a gente possa voltar o nosso coração para Ele, e que nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus, na palavra. Nós não podemos errar nas mesmas coisas. E aí você fala assim: mas eu vim aqui, queria ouvir uma palavra. Mas às vezes a gente não está fazendo o que a gente sempre ouve. Paulo disse aos Filipenses: eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. Pois é segurança para nós. E eu tenho convicção no meu espírito que muitas famílias aqui não têm essa cultura de pegar a mão da tua esposa, do teu marido e buscar a Deus. Você espera o culto de domingo. Eu sei que pode parecer duro, irmãos, mas é uma palavra de encorajamento para nós. Você tem um pai, Jesus doou o seu sangue na cruz para você ter acesso a Deus. Você tem acesso ao Todo-Poderoso todo dia da tua vida.
Você pegar a tua família. Eu não sou, você pode procurar ajuda e deve procurar ajuda. Mas a primeira ajuda, o primeiro auxílio é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor e Ele está disponível. Desliga seu Netflix, desliga suas séries, sai do seu jogo de futebol, pega a tua esposa e teu filho e vai orar. Vai buscar Deus. Amém? Aleluia. Tudo bem aí? Então tá bom. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo quer nos fazer uma igreja madura. Amém? Quantos creem nisso? A Bíblia fala que todos aqueles que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos. Esse filho é o filho bebê. Eu tenho um filho de 3 meses. No original é o filho bebê. Mas depois, lá na frente vai falar assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus serão chamados filhos. Esse filho é o huios, maduros. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas um benefício de nós olharmos para a luz de Cristo é que áreas ocultas da nossa vida são saradas. Eu creio que nessa noite Jesus vai curar muitos casais aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Muitos casais, porque nós estamos olhando para Jesus e a luz dele vai iluminar áreas da sua vida que você nem imagina. Abre a sua palavra lá, a palavra de Deus lá em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 19 diz assim. Aliás, está aqui, para a gente ganhar tempo. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Vamos ler todos juntos agora? 1, 2, 3, vamos lá? Ele faz apenas aquilo que o Pai faz. Nós temos um exemplo aqui de Jesus. A Bíblia diz que Jesus e Deus, eles são um. Desde a criação, Jesus sempre viu o Pai fazendo as coisas. E quando Jesus veio em carne, qual era a profissão dele, vocês lembram? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Quem era carpinteiro? O pai dele, José. Então ele já sabia como era. Ele lá na criação, ele viu Deus fazendo tudo. Então quando ele veio em carne, ele viu seu pai José fazendo as coisas. E ele também, eu vou fazer, eu vi meu pai fazer, eu também vou fazer a mesma coisa. E eu quero dizer para vocês nessa noite que há muitos casamentos em crise. Você já morreu de falar, de pedir ajuda, de falar as mesmas coisas. Eu estou precisando disso. Mas há famílias, há casais, há homens e há mulheres que, por terem visto coisas dentro do seu lar, você simplesmente replicou e replica na tua casa. Sabe por quê? Porque você viu seu pai e sua mãe fazer. Então há comportamentos nossos, eu falo isso, irmãos, com toda a convicção do meu espírito. Há homens e há mulheres que pela falta de paternidade, quando você era filho e filha na tua casa, talvez você não teve um pai ou uma mãe. Ou talvez você teve um pai e mãe, mas o seu pai foi ausente. O seu pai foi grosseiro. Você foi criado pela sua mãe, e a sua mãe com todo o carinho e amor que ela tinha por você. Mas porque a casa estava uma casa disfuncional, ela se tornou autoritária. Por causa disso, às vezes a imagem de algumas mulheres aqui, de homens, elas têm uma imagem masculina corrompida. Há muitos lares que não adianta vir falar, na verdade o que tem que mudar é a forma como você enxerga. E Jesus quer trazer luz nessa noite, isso é muito sutil. Uma das nossas orações que nós vamos fazer hoje é: Senhor, ilumina, esquadrinha o meu coração, se há alguma coisa que eu carrego da minha casa. E como assim, Diego? Na prática é muito simples. Há homens que nunca viram seus pais, por exemplo, fazerem nada. O seu pai, e eu estou falando aqui não é para você sair com mago, não é nada disso, é uma realidade, talvez foi realidade na sua vida. O seu pai talvez foi omisso, você não viu o seu pai tomando as rédeas da sua casa, e aí você replica isso no teu casamento. Você acaba replicando isso. Você viu um pai grosseiro que gritava, você começa a gritar também, você é uma bênção. Mas às vezes essa área da sua vida te persegue. Você fala: meu Deus, por que eu estou na igreja, eu busco a Deus, mas eu não consigo parar de gritar com a minha esposa? Porque eu vi isso, eu só faço aquilo que eu vi os meus pais fazerem ou não. E Jesus quer trazer cura para o teu coração nessa noite. Jesus quer curar você
dessas marcas do passado. Mas isso só acontece quando a gente olha para Ele. Se você não teve referência de pai, eu quero te falar uma coisa: em Cristo você tem um pai perfeito. Olha para Jesus, olha para o seu pai, entenda que Ele é o teu pai. Aceite a tua história, mas deixa a tua história lá para trás. Tem pessoas que carregam a sua história. Não, mas meu pai foi assim, eu sou assim. Não, deixa para lá, já foi, passou. Em Cristo Ele faz nova todas as coisas. E o Deus Todo-Poderoso é o teu pai, é o meu pai. Ele é santo, Ele é amoroso. Ele vai te ensinar a tratar bem sua esposa, vai te ensinar a tratar bem seu marido. Vira para o teu cônjuge e fala assim: o teu Deus é o seu pai. Você quer ver uma coisa? Há esposas que tratam seus maridos com frieza. Há mulheres que não conseguem fazer um elogio para o seu marido. Não é por mal, não é porque ela não te ama, mas é porque ela viu a mãe dela ser assim. Ela viu a vida inteira. Não tinha elogio na casa, não tinha cultura de elogio. Não tinha. E não é culpa da tua mãe, do teu pai. Talvez eles não tiveram alguém para pregar a palavra de Deus. Te trouxeram até aqui, você chegou até aqui com todo o esforço deles. Então, nessa noite o Senhor quer trazer luz para essas áreas da nossa vida. Maridos que são frios, não conseguem fazer um agrado para a tua esposa. Não conseguem trocar uma fralda. Fala, Senhor. Não, porque meu pai falou que eu vi, meu pai só trabalhava. Tá bom, mas ali eram outros momentos, outros tempos. Não conseguem. Não conseguem dar um refrigério para a esposa. Vai lá, eu fico aqui com o nosso filho aqui, vai tomar um café com a sua amiga, com as irmãs da célula. Vai lá que eu fico. Não, são extremamente machistas, porque viram os seus pais assim. Mas eu creio que nessa noite o Senhor, Ele está trazendo algo novo para nós. Amém? Vocês creem nisso? Em nome de Jesus? Eu creio que nessa noite um outro ponto que o Senhor quer tratar no nosso coração. Quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos? Aleluia. Entenda que tudo que você viu seu pai fazer, você acaba replicando na vida deles. Mas casais que olham para Jesus, casais que olham para o reflexo da glória de Jesus, eles se tornam segundo o coração do Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quantos conhecem a história de Davi? Quantos conhecem a história de Davi? Quantos já ouviram que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi não se afastava, não se afastou em nenhum momento da presença de Deus. Mas teve uma área da vida de Davi que ele se esqueceu. Teve uma área da vida de Davi que por algum motivo ele não se atentou. E foi exatamente a paternidade. Eu queria que a gente lesse agora 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Ele disse, eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca... Presta atenção, só para você entender como Satanás é astuto. É exatamente o que o espírito do anticristo tem ensinado muitos homens e mulheres sobre disciplina. Aqui não está falando de agressão, está falando de disciplina e amor. Olha o que diz: seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Então, a Bíblia diz que Davi não se atentou, ele não pôs limites em Adonias. Davi não falou em nenhum momento, Davi não pegou Adonias e sentou e falou assim: amigão, vem aqui, é assim. E o final de Adonias foi muito triste. Aliás, o final dos filhos, de alguns dos filhos de Davi foi muito triste. A Bíblia diz que Adonias, ele tentou usurpar o reino do seu próprio irmão. Depois Salomão
teve compaixão de Adonias, mas ele fez algo que desagradou a Salomão e ele foi morto. Eu creio que Deus está levantando uma geração de pais que sabe falar não para os seus filhos. Posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? Quem tem que falar não para o seu filho não é o pastor. Essa semana um amigão nosso mandou uma mensagem, e eu sei que a pessoa que mandou uma mensagem para ele mandou com mais profunda preocupação, mas a mensagem dizia assim: pelo amor de Deus, vocês têm que falar sobre política na igreja, vocês têm que falar sobre questões ideológicas, bababá, bababá. Ok, nós temos que falar sim, mas a responsabilidade é sua e minha, como pais. Somos nós. Na eternidade o Senhor não vai falar assim: ô Diego, vem cá. Sim, Senhor. Cadê o pastor Fernando? Por que, Senhor? Não, quero ver se ele falou alguns nãos para o seu filho. Ele não vai fazer isso. Ele vai perguntar para mim. Ele vai perguntar para você que tem filho. E nós precisamos aprender que o não é uma bênção. Você pode falar assim: ah, Diego, mas você está falando isso porque os seus filhos são crianças. Pelo contrário. É tão difícil quanto. Mas tudo bem, eu não tenho filho adolescente, mas eu já vi nesses 10 anos, pela graça de Cristo, cuidando de adolescente, eu já vi muitos pais que não sabiam falar não para os seus filhos. Eu lembro de uma vez que um casal de pais, a casa deles, nós sentamos, chegamos lá, um jantar maravilhoso, e depois esse pai e essa mãe virou para nós e perguntou assim: então, Diego e Larissa, o que vocês acham da minha filha namorar? Aí a gente, né, Lara? A gente ficou assim, como assim? Não, porque ela conheceu um menino, mas o menino é da igreja não. Mas vou falar uma coisa para você, é uma bênção. É uma bênção. É mais bênção do que os da igreja. Essa eu já tinha ouvido antes já. Aí eu lembro que na hora eu falei assim: tá, quantos anos tem sua filha? Pensa, irmãos, eu tinha, sei lá, né, Lara? 21 anos, 22, enfim. Quantos anos tem sua filha? Ela tem 14. Eu falei, 14. Eu falei, 14, 15, 16, 17, 18. Aí a filha estava sentada. Eu falei assim: escuta, você vai casar com 19 anos, assim? 18? Não. Eu falei, então por que você quer namorar agora? Qual que é o propósito disso? Parecia que tinha invertido, né, irmãos? Parecia que eu e a Larissa, a gente tinha 40 anos, 50, e eles tinham 21. Sabe o que aconteceu? Não adiantou nada a gente ter ido. Aqueles pais deixaram aquela jovem namorar. E o final vocês já sabem. Porque os pais não conseguem falar não. Porque não sei o que acontece. E a Bíblia vai falar lá em Colossenses capítulo 3, versículo 21 assim: pais, não irriteis os vossos filhos. O que é isso? É irritar de ficar... Não. Não é irritar de ficar tirando sério. Se bem que isso também, né, coitado. Mas o que Paulo está querendo dizer é: pais, não deixe os seus filhos confusos. Há pais que não conseguem falar não, e aí durante o processo da caminhada, aí fala não. Como assim, Diego? O pai e a mãe não querem que o filho namore, mas não consegue falar, não pode namorar. Aí durante o namoro, começa por um monte de empecilho. Você confunde o seu filho. E não é só na área do namoro, não. Área profissional. Há trabalhos que você e eu, como pais, nós devemos falar assim: não, esse trabalho não. Por quê? Porque esse trabalho vai te levar à ruína. Esse trabalho não vai ser bênção, essa faculdade não. Essa faculdade não. Nós temos esse papel diante de Deus e diante dos nossos filhos. Filhos que só recebem sim. É só sim na vida do garoto. É claro, filho. Eu posso fazer isso? Pode. O Senhor quer tirar essa cultura do nosso meio. Os nossos filhos não são os reis da nossa casa. O rei é você, pai. Você é o rei da tua casa. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Os nossos filhos são príncipes, são abençoados, são amados. Mas aquele que dá direção, aquele que dá destino é você. Sou eu, somos nós. Amém? Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente conversa muito com jovens, muito com adolescentes, e quando um pai e uma mãe resolve nunca falar não para os seus filhos, porque não olham para o alto, porque não olham para as escrituras, porque procuram em vários lugares como educar o filho, menos na palavra de Deus.
E aí sabe o que acontece com os nossos filhos? Eles ficam inseguros. Eu já conversei com alguns que são jovens, homens extremamente inseguros, porque passaram a vida inteira recebendo sim dos seus pais. Passaram a vida inteira assim, não, meu filho, não. Aí tem uma luta, não, vem aqui. Aí tá chovendo, aí. Falo isso com o maior respeito, em nome de Jesus, meu irmão. Com o maior respeito. Eu não falo aqui de um lugar que sou melhor que você. Eu não sou nenhum pingo melhor que vocês. Nenhum. Nós somos uma família. Eu tenho certeza que na vida de vocês há áreas que vocês são muito melhores do que eu. Mas eu falo porque nós temos visto homens com mais de 20 anos que não trabalham. Não trabalham. Quem tem pai, quem tem filha? Levanta a mão, quem tem filha. Vou fazer uma pergunta para vocês. Seja sincero, hein? Você deixaria sua filha namorar com um camarada que nunca trabalhou na vida? Deixaria, pastor? Deixaria, Vini? Suas 3 princesas aí que você e a Mara cuida com todo carinho, com todo... Uma vez no acampamento, o Vini tem 3 filhas e a Sofia, ela era bebezinha. E aí a gente estava saindo lá no NR, a gente estava na fila, acabou o culto, e a gente era recém-casado, e a Larissa, aí o Vini estava atrás de mim assim, com a Sofia no colo, aí eu virei para ele, brinquei assim, falei em tom de brincadeira, zoeira, Vini é meu primo, falei, ô Vini, rapaz, ela está no seu colo aí, mas daqui uns 20 anos, hein, meu, já pensou, mano, ela vai estar namorando, gente, ele estava com óculos escuro, daqui a pouco a lágrima aqui, ó, caindo aqui, ó. Você acha que ele vai deixar a filha dele namorar com um camarada que nunca trabalhou na vida? Que nunca teve uma responsabilidade na vida? Ah, Diego, mas meu filho é criança, então dá responsabilidade para ele. Fala para ele levar o lixo. Começa a deixar ele, assim como Jesus, que olhou o pai, começa a ele ver você. Filho, olha só, vem aqui, você vai levar o lixo. Por quê? Porque você um dia vai ter uma casa, você vai ter que cuidar da tua casa. Vai ter que cuidar da tua esposa, você vai levar o lixo. Hoje é o que você pode fazer, mas amanhã você vai fazer outras coisas. Ele vai reclamar? Vai. Ele vai fazer as coisas resmungando? Vai. Não importa. A gente vai plantar. E filhos é isso. Filhos é plantar. Tem que ter paciência. Dá vontade de desistir? Dá. Dá vontade de ter horas que abrir a cabeça assim do filho e falar assim, meu Deus! Já falei. Mas a gente faz porque a gente ama. E você que está aqui e não tem filho, já vai pegando essas riquezas, já vai pegando esses tesouros. Porque como eu disse no começo, talvez você veio de um lar que você não viu nada disso. Seu pai nunca te falou um não na vida. Você fez sempre tudo que você queria. E é difícil, mas Deus nos chamou para preparar os nossos filhos para a próxima geração. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós já sabemos o final, Jesus vai vencer. E nós como igreja gloriosa, nós vamos reinar com Ele. Mas até chegar esse final, vai ser difícil. Vocês estão vendo aí, as escolas, a pressão que é. As questões de uma série de coisas, de ideologia. Se você e eu não firmarmos a identidade dos nossos filhos na nossa casa, o mundo vai firmar. Se você e eu não olharmos para Jesus todo dia, para a sua luz, para a sua palavra, para o seu Espírito, e nós não pedirmos, não clamarmos, não orarmos junto com eles, eles não vão conseguir permanecer. Não vai adiantar eu ter ministrado aqui o louvor se os meus filhos naquele dia não estiverem do meu lado. Não vai adiantar. Jesus vai falar para mim, aparta-te de mim, Diego, eu nem te conheço. Você negou a fé. Eu tenho pensado muito sobre isso, queridos. Muito sobre isso. E nós, enquanto pais, nós temos que encorajar os nossos filhos. Esses dias aconteceu uma situação, eu falo porque eu conversei com a minha esposa para falar sobre isso. Mas esses dias o nosso filho mais velho tem passado uma situação complicada na escola. E quem tem filho sabe que quando alguém mexe com o seu filho, mexe com você. É ou não é? Mexeu com o seu... você pode mexer comigo, pode falar o que você quiser, mas mexeu com um dos filhos... irmão...
o negócio fica pequeno. É ou não é? Quem é pai aqui, pai e mãe? Fica ou não fica pequeno? Fica pequeno. E ele contou uma história ali estava sofrendo ali algumas situações de bullying, e aquilo partiu o nosso coração. Partiu o meu coração da minha esposa. Eu não consegui trabalhar naquele dia. Nós só conseguíamos chorar. Mas nós não poderíamos ali lamentar o tempo inteiro. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai criar o seu filho para viver, mesmo depois que você morrer. Você não vai estar mais aqui. Você não é eterno. E aí eu me lembrei da palavra de Deus, quando Davi, esse que se achegou ao Senhor, perto de morrer, esse que olhava para Jesus, ele chega para o seu filho Salomão, em Salomão ele consegue acertar, aleluia. Ele consegue acertar, ele chama Salomão, estou morrendo, amigão, vem aqui. Olha só, você vai governar Israel. Seja forte, seja corajoso. Entendeu? Entendi. E foi isso que nós fizemos. Eu falei, João, vem aqui. A vida é assim, filho. Você vai se sentir sozinho às vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seja forte. Seja corajoso. E quando você estiver sem amigo, Jesus vai estar com você. Porque nós temos que preparar os nossos filhos, irmãos. Nós temos que preparar os nossos filhos. O Espírito Santo tem tocado isso no meu coração. Por isso que eu estou falando, nós começamos a palavra aqui falando que Jesus quer transformar primeiro eu e você. Porque um casal transformado, um casal que olha para Jesus e as suas marcas do passado, elas vêm à tona. Você começa a perceber, nossa, eu trato a minha esposa porque meu pai tratava assim. Você é curado e seu filho é abençoado. Vocês entendem o processo? Vocês entendem porque o diabo quer que a gente não busque a Deus? Vocês entendem porque vem aquela preguicinha quando você, tem que ir para a igreja, tem os casais, tem o culto milagres, tem a célula, mas se tem o Corinthians você fica em casa. Ou você vai para o estádio, quer dizer. Porque o inimigo sabe que quando nós estamos na presença do Pai, quando nós estamos adorando, quando a glória de Deus reflete em nós, o Espírito Santo ele quebranta o nosso coração com a palavra, nós somos transformados, nós ficamos à imagem e semelhança de Deus, e os nossos filhos são abençoados. Leve no psicólogo, sim, mas antes leve seu filho à presença de Deus. O pastor fala aqui, faz não sei quantos anos, faça o seu culto em casa. Pelo amor de Deus, você não tem 20 minutos para fazer isso. Mas meu filho tem 1 ano, não importa, ele sabe, ele está vendo. Ele entende que está se criando uma cultura. Ele entende, ele começa a entender o que é a presença de Deus. Ele começa a entender essas coisas. E uma outra coisa para a gente correr com o tempo aqui, 2 minutos, Nano, eu me perdi aqui no tempo. Uma outra coisa que eu queria, um alerta que o Senhor trouxe para o meu coração. Davi tinha um outro filho que chamava Aminon. Aminon era filho de Davi. A Bíblia diz que ele estuprou a sua própria irmã. Mas uma coisa me chamou a atenção. A Bíblia diz que ele estava confuso e um amigo, um primo muito astuto lhe deu um conselho, que era Jonadab. Pais, preste atenção com que os seus filhos andam. Você sabe com quem seus filhos andam? Você conhece os amigos do seu filho? Você sabe o que esses amigos falam para os seus filhos? Você conhece a influência que esses amigos têm na vida do seu filho, da sua filha, na escola? Sabe como é que você vai descobrir isso? Quando você começar a ganhar o coração do seu filho, quando você começar a conversar com ele mais, quando você começar ali a deixar Jesus moldar o seu caráter. Irmãos, eu falo por experiência própria. Uma época da minha vida, eu, no afã de querer, meu Deus do céu, cuidar do meu filho, eu não sabia conversar com ele ali direito. Precisou da minha esposa, me ensina, falou, olha só, é assim, tal. E eu falei, Senhor, me ajuda, essa área da minha vida, Espírito Santo de Deus, me faz mais manso, eu preciso ser mais manso para falar com meu filho, tal. E para a glória do Senhor, o Senhor tem me dado vitória. De repente a gente começa a conversar, daqui a pouco surge, pum. Aí você, opa, esse amiguinho, tal. Você começa a ligar, porque a gente tem mais maturidade, a gente tem discernimento. Preste atenção com quem seus filhos andam. E você que não tem filho, preste atenção com o casal que você anda. Presta atenção com os amigos que você faz. Você está passando crise e às vezes está andando com um casal de amigos que não te acrescenta em nada.
não te dá um conselho bom, não te dá um versículo bíblico, só derrota, só te leva para longe de Deus. Toma cuidado com quem você está andando nesses dias. Olha para Jesus, porque quando você olha para Ele, você não fica confundido, você não tem amizades confusas, você não tem confusão na sua casa, você passa sim por lutas, mas o Senhor dá vitória em todas. E eu queria orar nessa noite, queria que a gente ficasse de pé, se o pessoal do louvor pudesse vir aqui. Eu queria fazer algumas orações nessa noite. Eu queria orar por você, que durante a sua vida você teve um lar disfuncional. Os seus pais, a sua família não foi talvez a família que Deus sempre sonhou. E por vezes você olha e não consegue enxergar que Deus pode fazer algo na sua vida. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você, porque em Cristo nós somos novas criaturas. E eu queria orar também por pais, por todos os pais. Aliás, eu queria que todos os pais viessem aqui na frente. Todos os pais viessem aqui na frente. Se a gente puder, eu sei que eu peguei de surpresa, mas todos os pais viessem aqui. Se não couber aqui, a gente vai ficando ali. Pode ser. Pai, mãe. Os pais. Pai e mãe, vem um casal aqui. Obrigado, Nando. Vamos fazer o seguinte, vem todo mundo aqui para frente. Se você ouviu essa palavra e você entendeu que Jesus trouxe na sua memória hoje coisas que você precisa deixar aqui no altar do Senhor. Às vezes você é um cara que grita muito porque você viu seu pai gritando. Você não sabe elogiar seu marido porque você nunca viu sua mãe elogiar seu pai. Você vai deixar aqui no altar do Senhor nessa noite. E você vai falar assim: Senhor, eu sou o teu filho. Talvez eu não tive pai, ou meu pai não me deu bons exemplos, mas tu és um pai perfeito. Você vai orar assim essa noite. E eu quero também que nós levantemos um clamor pelos pais, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus nos dê coragem, para que nós possamos voltar o nosso coração para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que a gente possa queimar tanto por Jesus, que os nossos filhos vão queimar por Jesus, os nossos filhos vão desejar o nosso Deus. Não vai ser mais o Deus dos meus pais, vai ser o meu Deus. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, comece a clamar pelo Senhor, comece a clamar pela tua casa agora. Senhor, em nome de Jesus, aqui há um exército de pais, de mães, Espírito Santo, que talvez não tiveram exemplos em casa, meu Deus, mas em nome de Jesus, nós olhamos para Ti nessa noite. Aquele que gritava, se torne manso, se torne mansa, Senhor. Aquela casa que era uma confusão, seja uma casa de paz, porque essa família olha para Jesus. Senhor, todo espírito de covardia, de pais que não sabiam falar não para os seus filhos, Senhor, que caia por terra nessa noite, e que a cultura, Senhor, que essa cultura do amor, do não, possa ser estabelecida na nossa casa. Oh Deus, traz de volta os filhos que estão afastados do Teu caminho, Senhor. Se há aqui filhos, oh Deus, de pessoas que estão afastadas de Jesus, traz de volta, Senhor, traz de volta. Senhor, abençoa os nossos casamentos, Senhor, nos molda, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui como um exército de homens e mulheres que olham para Jesus e são transformados à sua imagem e à sua semelhança. Oh Deus, que possamos ser filhos parecidos contigo, maridos amáveis, mulheres e esposas amáveis, Deus. Nós olhamos para o céu, olhamos para o alto e somos transformados à sua imagem, Pai. Oh Deus, faça isso em nós, Senhor. Faça isso em nós, Senhor. Meu Deus, todo espírito de confusão, se havia algum casal que chegou aqui pensando em se separar, Senhor, nós quebramos isso em nome de Jesus. Todo pensamento de adultério, Senhor, se tinha algum desejo por outra mulher, por outro homem fora do casamento, meu Deus, seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
Leva-nos de volta para a tua presença. Leva-nos de volta para o teu altar como família, Senhor. Não é sobre mim, é sobre a nossa casa, é sobre uma família. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta à tua presença. Nós te amamos, precisamos de ti, Senhor.